Oiê, se você chegou até esse vídeo é porque você está precisando dar um up no seu banheiro e deixar ele mais bonito, funcional e elegante. Se você ainda não me conhece, eu sou Rani Vago, arquiteta, e aproveita que você está aqui, se inscreve nesse canal e ativa as notificações para você não perder nenhuma dica. Bora lá ver quais são essas dicas que vai transformar aí o seu banheiro. Porque assim, ó, a gente precisa fazer essas boas escolhas, principalmente para o banheiro, porque não é um lugar muito barato de fazer reforma, né? Tem o revestimento, tem as bancadas, tem o metal, tem a marcenaria, tem um monte de coisa pra gente pensar, tem a mão de obra. No final das contas, a gente tem que fazer algo que seja durável pra gente não precisar ficar refazendo trabalho e refazendo reforma daí pouco tempo. Não faz sentido nenhum. E uma das coisas que eu acho que muito vale a pena fazer no banheiro é o tal do nicho embutido na parede, porque otimiza espaço ali no box, que na maioria das vezes não é tão grande. E você evita bater o cotovelo, esbarrar, quando isso fica para fora e não embutido. Claro, entendo que nem todas as paredes podem ser demolidas ou podem ser abertos rasgos, por uma questão estrutural, porque a parede é com uma estrutura que não pode ser rasgada, ou porque tem um pilar, ou porque tem uma infraestrutura de canos ali por trás, nem sempre é possível. Mas aí eu vou dar aí opções para os dois mundos e eu vou começar para quem pode fazer esse rasgo na parede e que deve ser feito com responsabilidade, tá? Com um responsável técnico, um profissional ali te acompanhando para te dizer se realmente você pode abrir, como pode abrir, qual o tamanho que esse nicho pode ter. Para quem pode fazer isso, eu gosto muito de optar com esse nicho indo de fora a fora na parede, o maior possível, rasgando ali de parede a parede, fazendo com que fique mais espaço para você armazenar as coisas e também fica mais bonito visualmente quando você tem essa linearidade nos elementos. Mas nem sempre é possível fazer ele de fora a fora. Muitas vezes você consegue quebrar a sua parede porque ela não é estrutural, mas no meio do caminho tem um pilar ou no meio do caminho tem algum cano passando e você não consegue chegar ao outro lado da parede. E aí, nesse caso, você pode fazer, ao invés dele ser na horizontal, você pode fazer ele na vertical. E aí você pode colocar alguma prateleira e fica super bacana, você consegue também otimizar o espaço e ainda organizar as coisas que você vai usar ali naquele espaço. A altura aí padrão para você fazer o nicho para caber os produtos, né, shampoo, condicionador, o creminho que você usa, o sabonete, 30 centímetros de altura já é uma medida que consegue acomodar ali os produtos dentro. E sobre o material para revestir esse nicho, eu gosto muito quando você faz tudo com o mesmo revestimento da parede. Você entra com o revestimento da parede fazendo o acabamento do nicho. Mas para isso, eu preciso te dizer que você precisa de uma mão de obra bem caprichosa, bem detalhista, bem boa, para esse acabamento ficar bonito. Se esse não for o seu caso, existem os nichos em pedra, que você já compra ele montadinho. O pedreiro só vai deixar o rasgo na parede, vai encaixar o nicho ali, e eu gosto muito de combinar ele com a bancada. Você pega a mesma pedra da bancada e faz o seu nicho, porque aí fica esse link entre os dois materiais. Rani, não posso rasgar minha parede, e agora o que eu faço? Existem as opções, né? Você pode fazer só uma pedrinha de granito colada por fora da parede mesmo, e aí você pode fazer a mesma ideia como se fosse uma prateleira. Na verdade, como se fosse não, é uma prateleira. Da mesma forma que eu ensinei do nicho embutido de parede a parede, o maior possível, você pode também fazer essa prateleira de pedra de fora a fora. Essa profundidade da prateleira pode ter ali uns 10 centímetros que já acomoda muito bem os seus produtos e fica muito prático ali para o seu dia a dia. É muito simples, gente, porque é só colar uma pedrinha, pode ter uma espessurinha ali de 2 centímetros, de 3 centímetros, e ele também pode ser conectado com o mesmo material, a mesma pedra que você está usando lá na sua bancada. O segundo item que é super importante a gente pensar também são os toalheiros, né, os metais desse banheiro. Quando a gente pensa em toalheiro, se você for optar por ele em metal, ele deve seguir a mesma linha de metais desse banheiro. Então, se você escolheu ali tudo cromadinho, vai ser tudo cromadinho. Qual é o formato das suas torneiras, dos seus acessórios e esses acabamentos são redondinhos? Então, o toalheiro também acompanha esse formato dos metais que estão sendo usados. Se forem quadradinhos,
você vai optar também por esse toalheiro um pouco mais com esse design acompanhando esses metais. Para que isso tenha uma harmonia estética, para que isso fique bonito, para que tenha uma ordem visual no banheiro. Rani, existe só a possibilidade de ser em metal? Não. Isso também pode ser feito na marcenaria, fica muito bonito. Você pode pedir para o marceneiro fazer em madeira, fica super bacana, eu gosto bastante também. Quando a gente fala de toalha de rosto, a gente precisa se atentar a alguns detalhes para que isso não se torne aquele problema no dia a dia. Eu não sou fã de toalha de rosto pendurada em ganchinho ou só um pininho, sabe? Entendo. Muitas vezes se faz necessário por não ter espaço. E aí, nesse caso, tudo bem, desde que você tenha consciência do que eu vou te falar agora. Eu gosto mais de optar por barra para a toalha de rosto. Por quê? Como a toalha de rosto se usa muito, ela acaba ficando úmida e com uma dificuldade maior de ficar seca. Então, quando você coloca ela pendurada num pininho, ela vai ficar mais embolada e toda vez que você for usar, ela vai estar úmida e vai ficar com mau cheiro. Quando você pendura ela numa barra, a tendência é ela secar mais rápido, porque ela vai ficar aberta. Então, por isso que, sempre que possível, eu gosto de escolher o toalheiro em barra para deixar essa toalha o mais aberto e o mais seco possível no dia a dia. A mesma ideia vale para as toalhas de banho. Se você optar por pininho ou gancho, que eu gosto muito, você tem que saber que a rotina da toalha do banheiro, você usou, ela tá úmida, tá molhada, leva para o varal lá na área de serviço, secou, você volta e pendura ela seca no seu pininho ou no seu ganchinho. Dessa forma, a toalha não vai ficar com mau cheiro, não vai ficar a toalha fedorenta dentro do banheiro. Mas tem aqueles casos que é o dia que você lavou muita roupa, pendurou muitas roupas no varal, não tem espaço para poder pendurar aquela toalha lá na sua área de serviço. E aí, se você tiver o seu toalheiro em barra, é muito mais fácil para você deixar a toalha dentro do banheiro para ela fazer a secagem ali dentro mesmo. Uma outra forma também que eu gosto muito de sugerir para os clientes do escritório é o toalheiro elétrico, porque você coloca ele ali, liga ele numa tomadinha, aí você tem que prever uma tomadinha para ele, tá? E muita atenção aí na hora de fazer essa compra, olha o manual do fabricante, olha as especificações técnicas para você comprar ele corretamente e a instalação ser feita com sucesso. Então você liga ele ali na tomada, coloca a sua toalha nele, ele vai esquentar as barras e vai fazer essa secagem da toalha. Ela sempre vai estar quentinha, macia, fofinha e com um cheirinho bem gostoso. Então, toalheiros, a gente precisa se atentar a essas questões. Se couber um toalheiro em barra, é sempre a melhor opção. Se não couber, vai ser o pininho, mas você tem que saber sobre essas particularidades aí sobre as toalhas no banheiro. E se você tiver a possibilidade de instalar um toalheiro elétrico, para mim, é a melhor saída em qualquer caso. Seja você morando num lugar frio e úmido, seja você morando num lugar quente. Porque, como eu falei do varal na área de serviço, nem sempre tem lugar disponível para você pendurar a toalha. Então, eu acho uma ótima ideia você ter o toalheiro elétrico para você fazer essa secagem. Terceiro item do banheiro, que é super importante a gente pensar, é o box. O box é aquela proteção de vidro que fica entre a área molhada e a área seca. Tem um monte de modelo aí de box, né? Tanto de porta de correr quanto porta de abrir. Eu uso bastante de porta de correr, mas eu gosto mais das portas de abrir, porque eu acho que esteticamente ficam mais bonitas. Mas nesse caso, eu preciso também te atentar a uma situação que é o seguinte. Quando você optar por um box de porta de abrir, é bom que você coloque uma dobradiça que ela abra para os dois lados. Por quê? Por uma questão de segurança. Às vezes uma pessoa que está tomando banho pode cair, pode se machucar, pode desmaiar e na hora de você abrir esse box, você não vai conseguir porque a pessoa vai estar caída ali dentro, ela vai te impedir. Então, se ela abrir para fora essa porta, você consegue ter acesso com mais facilidade. E aí, você pode fazer esse box tanto na altura padrão ali de 1,90 m,
quanto esse box também pode ir até o teto, que é uma forma que eu gosto muito, mas somente para os casos que tenha uma ventilação dentro da área molhada ali do box. Uma janela, uma báscula que você possa abrir e tomar banho quando esse box estiver fechado. Porque senão vai virar uma grande sauna e você não vai conseguir fazer aquela troca de ar e ventilação, aquele vapor não vai sair ali por lugar nenhum e você vai se sentir sufocado. Algumas pessoas colocam aquele ventokit, que é uma ventilação forçada, mas eu não acho aquilo dali apropriado para você ter um ambiente completamente fechado, que é no caso do box e até o teto, e você ficar ali dentro com essa ventilação forçada funcionando. E ainda falando sobre essa história do box indo até o teto, tem outras vantagens também. Sabe quando uma pessoa está tomando banho e a outra está secando o cabelo, fazendo uma maquiagem, escovando os dentes ali na frente do espelho? Geralmente, aquele vapor do banho, ele embaça todo o espelho. Então, quando esse box vai até o teto, você não tem esse problema porque você não vai precisar ficar limpando o espelho toda hora. Fora que conserva mais também a sua marcenaria, já que não vai ter tanta umidade na área seca. E na hora de você escolher a estrutura desse box também, sempre opte pelos mais simples. Então aqueles quadradinhos, cromadinhos ou branquinhos, o mais discreto. O box ele tá ali somente para cumprir uma função que é proteção da água da área molhada para a área seca e não para decorar o ambiente. Ele tá ali cumprindo uma função que não é a de decoração. Então a gente não tem que ficar inventando moda. Tanto que quando você vai escolher o vidro desse box, não faça escolhas como vidro marrom, vidro fumê, vidro preto. Escolhe sempre aquele vidro transparente, o mais transparente possível, para isso passar o mais despercebido possível e estar ali só cumprindo a função dele e não ficar brigando com os outros elementos que a gente vai ter ali naquele espaço. E o nosso quarto item para ter aí um banheiro mais funcional e mais bonito e prático para o dia a dia é a boa e velha marcenaria, né? Tem que ter no banheiro ali embaixo da bancada, ajuda a gente a organizar e deixar ali o espaço em ordem e mais prático e com tudo à mão, com as coisas que a gente precisa ali no nosso dia a dia. E quando a gente fala de marcenaria, essa marcenaria ela tanto pode ter gavetinhas, pode ser portinhas, pode ter uma mescla entre gavetas e portas, pode ter também o gavetão da roupa suja, que é super importante, super útil também, é muito prático, né? Você vai tomar banho, tira a roupa, coloca no gavetão e depois, na hora de fazer a lavagem das roupas, é só ir lá no gavetão e pegar. Adeus aquela brigaiada dentro de casa, menino, tira isso daqui, essa roupa embolada no chão, esqueceu ali, roupa em cima das cadeiras. Então é uma forma de você minimizar essa desordem da casa no dia a dia. E na hora de pensar na cor dessa marcenaria, eu não gosto muito de inventar muita moda, ou seja, ficar colocando cor na marcenaria do banheiro. Eu sempre opto ou por uma lâmina de madeira natural, porque eu adoro, que eu acho que dá uma aquecida no banheiro, mas caso o seu orçamento seja mais curto, porque a lâmina é mais cara, você também pode optar por um MDF branquinho, simples. Vai ficar mais simples? Vai, mas vai ficar algo mais atemporal e que vai ter uma durabilidade maior ali em relação a essa estética. Vai ser uma estética que vai durar mais tempo. E como eu sempre falo aqui sobre a repetição dos banheiros, se você escolher um material para um banheiro, ele vai ser repetido em todos os outros. E aí, se você escolhe um MDF colorido para um banheiro, teoricamente você teria que repetir ele em todos os outros banheiros. E aí imagina, né, que o banheiro social, o banheiro de casal, o banheiro, tudo com um armário super colorido. Eu acho que então, no caso dos banheiros, como existe uma repetição muito grande dos materiais para a gente ter elegância, é muito melhor a gente escolher essas cores mais neutras para a gente poder distribuir entre os banheiros de uma forma que agrade aí a todos os gostos e vai ficar mais alinhada ao gosto pessoal de cada um. Fora a parte que eu também gosto muito de uma estética de higiene para o banheiro. Então, quanto mais claro você traz esses elementos, mais com essa amplitude, claridade, com mais essa cara de que tá tudo limpinho, vai dar, porque você não fica inventando moda e escurecendo muito os materiais. Tem uma coisa muito importante também que eu quero te falar, que é sobre a posição das gavetas no armário do banheiro. Muitos layouts de banheiro, ou seja, a ambientação, é aquele banheiro linear,
meio que corredor, onde você tem uma porta e na parede lateral você tem bancada, vaso e lá no final o box, não é assim? Se você posicionar a gaveta do lado da porta, pode ser que essa gaveta fique um pouquinho aberta e você não consiga abrir essa porta e ela fique travada. Você imagina se uma pessoa passa mal dentro do banheiro, uma pessoa que estava ali com a gaveta aberta, escovando os dentes, fazendo uma maquiagem e a outra tentar entrar e não conseguir porque a gaveta aberta está travando a abertura da porta. Então isso é muito sério, tem que ser muito bem pensado, por isso eu te aconselho a mudar o lado de abertura da gaveta. Joga para o outro lado, lá do lado do vaso sanitário e deixa essa aqui do lado da porta, portinhas de abrir embaixo ali do armário. Vai ficar muito mais seguro nesse caso, e são detalhes que fazem muita diferença na utilização ali no dia a dia desse espaço. Uma outra marcenaria também é a que fica acima da bancada, aquele armário com prateleiras, com portas e espelhos nas portas. Você pode fazer ele ali de fora a fora, eu gosto bastante quando ele ocupa ali bastante espaço da parede, passando muitas vezes até por cima ali do vaso sanitário, porque você consegue aproveitar melhor o espaço, e o espelho ele tem essa função de dar essa amplitude para o banheiro, já que ele é um espaço muito pequenininho. Eu gosto muito de aproveitar a parede ali com um espelhão. E aí a minha dica aqui é muito cuidado na divisão entre as portas desse espelho, para não ficar na frente da pessoa que está ali na frente do espelho se olhando, para não ficar com o rosto dividido ao meio. E ela tem, ó, você imagina que é assim e você tem que ficar fazendo assim para você se enxergar, porque não está completa a sua imagem. Então, a porta que fica na frente ali da sua cuba, tente fazer ela o mais livre possível, sem uma divisão naquele meio ali para ficar mais confortável. E falando ainda de espelhos, né? Se por um acaso você não for fazer esse armário, você pode só colar um espelhão ali na parede, de fora a fora também, que fica muito bom. Existem também as opções dos espelhos soltos, né? Que podem ter moldurinhas de madeira, moldura de aço, fica super bacana, mas eu acho que esses casos são mais para quem mora de aluguel. Para quem não mora de aluguel, colar um espelhão na parede vai ficar, eu acho, mais bonito e mais interessante. Eu gosto muito de espelho solto no lavabo. No banheiro do dia a dia, eu acho mais interessante quando você cola esse espelho na parede e padroniza também os outros banheiros da casa. Não se esqueça também que o espelho é um elemento que ele dita muito uma relação de cuidado, um espaço bem cuidado, porque um espelho feio, velho, oxidado, manchado, ele dá um ar de desleixo. Então, se esse for o seu caso, é só mandar tirar e colar um espelhão novo, que já vai dar outra cara para esse espaço. Bancada do banheiro. Primeiramente, eu não gosto de usar bancadas escuras. Na verdade, eu não gosto de revestimentos também escuros para o banheiro. Assim como eu não gosto dos revestimentos, a bancada também eu não gosto de bancada preta, escura. Eu sempre opto pelas mais clarinhas. Não tem problema você optar por um granito, muitas vezes pelo custo ser menor, desde que ele seja mais claro. Eu não acho bonito bancada de banheiro preta e escura. Eu acho que a gente busca essa higiene, a gente busca amplitude, a gente busca claridade para um ambiente que é tão pequenininho. Muitas vezes, gente, nem báscula tem. Muitas vezes o banheiro, ele não tem nenhuma iluminação natural. E se você coloca uma bancada ainda de granito preta, aí não vai ficar, não tem jeito de ficar bom. E aí, quando eu escolho essas bancadas em granito, eu gosto muito de explorar os acabamentos, podendo ser um levigado, um escovado, que é onde a pedra ela fica com um aspecto mais natural e ela realça mais a beleza. E eu acho que fica muito mais interessante e mais bonito do que ela polida. E aí temos outros materiais também que a gente não consegue muitas vezes usar lá na cozinha por ser muito poroso, como o mármore, por exemplo, e ali no banheiro a gente consegue usar. E aí é uma ótima oportunidade para você introduzir esses materiais que são mais bonitos e diferentes, porque muitas vezes eles têm ali uns rajados bem diferenciados. Se couber no seu orçamento, pode ser uma excelente oportunidade e solução. E aí, você gostou dessas dicas? Agora eu quero saber o seguinte, me conta aqui nos comentários quais desses itens que você mais gostou, que você concordou, que você fez na sua casa e deu super certo. Aproveita e compartilha esse vídeo com as suas amigas e até o próximo vídeo. Beijos!